pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Lição da Escola Sabatina. Bom pessoal, e hoje é quarta-feira, um momento hipertexto, né? Nunca deixa de ser importante, porque é um momento onde a gente reflete, a gente também responde perguntas e a gente lê versículos que comprovam a resposta dessas perguntas. E eu vou responder somente algumas perguntas aqui com vocês. E o resto eu vou deixar como missão para vocês responderem em casa, estudando ela. E a primeira pergunta é: se Deus sabe tudo, por que ele perguntou a Isaías: a quem enviarei? Que isso está em Isaías 6:8. Bom, e nessa parte é bem interessante, porque a gente sabe que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e ele já sabia da resposta, mas mesmo assim ele queria uma resposta voluntária vindo de Isaías. Ele queria que ele respondesse realmente como ele queria, entendeu? Se ele realmente queria, se era o desejo dele. Ele queria uma resposta voluntária, não, ele quer realmente um relacionamento sincero, não uma coisa robótica, sabe, que tipo assim é controlada e tudo mais. Ele quer uma resposta sincera, que você realmente diga, é isso que eu quero, realmente é o que eu quero, sincero, entendeu, de coração. E outra coisa bem interessante é que Deus busca as pessoas dispostas, pessoas que realmente querem fazer isso, realmente aceitam de todo o seu coração. Então, é isso que eu penso, sabe? Eu acho muito interessante essa parte, porque mesmo sabendo a resposta, ele queria que Isaías realmente respondesse, fosse sincero, entendeu? Ele queria ouvir da própria boca de Isaías. E é muito interessante isso, que a gente vê a questão do relacionamento que Deus quer ter com a gente. Ele vê essa questão todinha, é muito interessante. E a segunda pergunta é: como a adoração verdadeira nos dá um senso de propósito e missão? Rapaz, essa pergunta é bem interessante também, porque a gente sabe que através da verdadeira adoração a gente sente o poder transformador, sabe? Porque a gente é realmente transformado. E na adoração não é só algo tipo assim para ser, estou cantando, estou coisando aqui, não é algo para realmente edificar. Não é só por emoção, é realmente algo para edificar, para nos mostrar nossa verdadeira identidade, o nosso trabalho, a nossa missão, para que a gente nunca se esqueça do nosso real propósito. E eu acho isso muito, muito interessante. E essa pergunta também é bastante interessante. E tem outra pergunta aqui, que é descrever um momento de sua vida que você teve que apresentar uma mensagem que as pessoas não desejavam ouvir. Como foi a experiência? Para ser bem sincera, não foi uma experiência muito boa, porque quem é que gosta de falar as coisas, explicar com tanta vontade e quando olha para as pessoas estão todas assim? Tipo, não gosto nem um pouquinho. E eu já passei sim por uma experiência como essa e eu vou ser bem sincera. É muito constrangedor, é muito, muito constrangedor, porque você sente que não tá falando pra ninguém. E outra coisa, parece que você tá passando mico, sabe? É um negócio muito estranho, é uma sensação muito estranha, pra falar a verdade. A gente se sente meio que um palhaço, sabe? Um ridículo. Mas nem sempre a gente vai falar coisas que realmente as pessoas gostem, algo do tipo, sabe? E para finalizar, eu separei 2 versículos que tem também para estudar, que tem mais versículos, tá? Para você estudar em casa também. Mas eu separei Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, que diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. É muito interessante. É muito interessante essa partezinha assim. Se você parar para entender assim, realmente tem uma grande reflexão.
porque a gente vê a questão de que ele fala aqui, ó, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A maioria dessas pessoas, porque eles eram pescadores, então Deus inverteu. Ao invés de ser pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Ou seja, inverteu para uma coisa muito maior, muito mais significativa e um propósito enorme. E o que eu acho muito interessante é que assim que eles ouviram isso, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ou seja, eles não pensaram, tipo assim, na questão, tipo assim, meu Deus, mas como é que eu vou prover minha família, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer aquilo? Quando eu crescer, isso aqui, tipo, eles não se questionaram, sabe? Eles sabiam que eles tinham que fazer aquilo e eles fizeram isso com total sinceridade, porque eles realmente queriam isso, entende? E eu achei isso muito interessante, porque eles não pensaram, assim, nos contras, entendeu? Eles sabiam que eles tinham que fazer isso, eles queriam fazer isso, sabe? E tem um significado enorme, porque a missão deles seria muito grande. E é muito, muito interessante essa parte, porque é muito difícil a gente aceitar facilmente, se é que vocês me entendem, a missão que Deus nos entrega. Infelizmente, a gente tem costume de recusar facilmente, e muitas vezes a gente diz que Deus não nos deu propósito ainda, Deus não mandou a gente fazer isso, não mandou fazer aquilo, não mandou fazer... Mas ele já passou um propósito para você, já enviou você, já quis enviar você para algum lugar, já quis fazer alguma coisa para que você realmente pudesse trabalhar na missão. Mas muitas vezes a gente simplesmente se recusa e a gente não faz. E é isso que acaba com tudo. Mas se a gente parar um pouquinho para refletir, para ouvir Deus falando com nós, a gente vai entender realmente qual é o nosso verdadeiro propósito. Bom, e o outro verso que eu separei da lição mesmo que eles indicaram, e se encontra em 1 João, capítulo 1, só o versículo 7, só que eu quis ler do 7 ao 9, que eu achei bem interessante, que fala assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos não nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Essa parte, se confessarmos os nossos pecados, é uma das coisas que é muito complicada. A gente tem costume de achar que a gente não peca, que a gente não faz nada, que a gente não faz aquilo. Tipo, a gente não tem costume, sabe, de realmente confessar, falar pra Deus sobre coisas erradas que a gente faz e pedir perdão, se arrepender, entendeu? Porque a gente se esquece dessa parte tão importante na oração. Mas é sempre bom a gente relembrar o que é essencial a gente pedir perdão pelos nossos pecados. É essencial a gente conversar com Ele sobre coisas que a gente estava pensando em fazer. Pedir perdão, sabe? Reconhecer, entendeu? Porque a gente sabe que Ele é fiel e justo, Ele cumpre suas promessas para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu acho isso muito, muito interessante, porque Ele é justo. A gente não tem que ter medo de falar com Ele essas coisas, não é para sentir vergonha. Infelizmente faz parte, somos pecadores, fazemos besteira mesmo. E não vamos parar nem tão cedo, mas o importante é que a gente peça perdão e se arrependa de todo o nosso coração. Mas a questão é se arrepender de todo o coração e não repetir novamente. Se esforçar ao máximo para que a gente não tropece novamente naquele mesmo erro e continuar esse negócio assim repetitivo. Mas que a gente realmente reconheça e realmente peça perdão de todo o nosso coração. E eu acho isso muito, muito interessante. Que se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz. É muito interessante essa parte também, porque mostra que é importante isso. Essa questão da comunhão com os irmãos, manter a união, e é muito importante tudo isso. Então eu separei esses dois versos aqui, que eu achei muito interessante e eu queria passar para vocês, antes de finalizar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham assim refletido um pouco aqui do que eu queria passar, que a lição também queria passar para vocês. Mas antes de finalizarmos, vamos levar uma prece ao nosso Deus? Oremos.
Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que se está se iniciando. Te agradeço de todo o meu coração por todo o teu cuidado, por toda a tua proteção. Que o Senhor possa cuidar de cada pessoa que está assistindo a lição, ó Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando essa pessoa, dando força para ela, capacidade, e que ela possa enxergar e sempre ouvir o que o Senhor tem para dizer para ela, Pai. Que a gente também reconheça que somos meros pecadores, somos falhos e fazemos muita besteira, e que a gente realmente peça perdão ao Senhor pelos nossos pecados e que a gente se arrependa, Pai. E que realmente adore todo o nosso coração e sinta o desejo de transformação, porque o Espírito Santo é quem nos transforma, então que a gente possa permitir isso em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Nos concede um ótimo dia na tua santa presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau!